Deixa eu chamar de volta a Renata Varandas aqui na tela, porque a operação de resgate dos cidadãos brasileiros que estão no Líbano e querem voltar para o Brasil pode ser afetada pelas limitações da frota disponível na aeronáutica. O que significa isso? Porque a questão é a disponibilidade de aviões em condições de operação nesse curtíssimo prazo, é isso, Renata? Yuri, na verdade, eu fui atrás da aeronáutica para saber quantos aviões a gente tem nesse modelo, o KC-30, né? Que é o nosso gigantão aqui, é o nosso maior avião. E, na verdade, nós temos dois, só que um está em manutenção, ou seja, a gente só tem um, que é justamente o que está indo para o Líbano. Então, lembra que a gente já tinha até conversado aqui, Yuri, se a gente tem 3 mil brasileiros querendo voltar e o KC-30 comporta 230 passageiros, só que 10 desses são tripulantes, ou seja, 220, seriam necessários aí 14 KC-30 para poder tirar todo mundo. Claro que a gente não vai ter 14 aviões desse, mas então seria necessário fazer 14 viagens para poder conseguir resgatar todo mundo. Se a gente tivesse os dois funcionando, né, já diminuiria na metade. Agora, só que tem um outro problema em toda essa história, Yuri. Esse avião está lá e o presidente Lula viaja no dia 20 para a Rússia. E ele a gente sabe muito bem, a gente tem falado agora nos últimos dias, ele teve esse problema técnico, o avião dele teve esse problema técnico, ou seja, está em manutenção. O outro que foi utilizado para vir lá do México para cá é um avião menor e não tem essa capacidade, essa autonomia para poder fazer um voo para a Rússia. Então, teoricamente, o presidente teria que usar um KC-30. Como só tem um em operação, que é justamente esse do Líbano, vai ter que ser esse. Não há muita alternativa ali, não tem muito para onde correr. E ele vai ter que usar esse avião que é justamente o único que está fazendo o resgate dos brasileiros. Ou seja, a gente está bem limitado, tudo bem que é só no dia 20, mas o dia 20 está batendo na porta já, e já que a gente tem só um avião para poder resgatar 3 mil brasileiros, provavelmente não vai ser todo mundo resgatado de uma vez só, que eu digo de uma vez só, num curto período de tempo, porque esse avião provavelmente vai ser utilizado pelo presidente Lula para conseguir chegar na Rússia, porque ele tem autonomia, ele tem mais autonomia do que esse outro que eles voltaram do México. Sem contar também, Yuri, que toda vez que o presidente viaja, tem que ir um avião reserva, né? Ele também não pode ir sozinho, só um avião. Tanto é que se no México não tivesse um avião reserva, imagina a dor de cabeça que seria muito maior. Então, sempre tem que ir um avião reserva. Ou seja, ele deve ir no KC-30, o único que está funcionando, porque o outro está em manutenção, e o avião que foi utilizado para voltar do México iria como reserva. Então, existe aí também esse problema, esse impasse em relação a esse resgate aí dos repatriados, Yuri. Pois é, e vale, acho que tem uma questão também que acho que é importante, né, Renata, até você me esclarece se você tem essa informação, se é possível entender. Diante do que aconteceu com o avião titular, vou usar esse termo, que não é o termo adequado, o avião presidencial efetivo, que é o que teve essa situação no México, ainda se está averiguando o que aconteceu, se de fato foi um impacto com uma ave que provocou o dano ali na turbina, e com isso o avião precisou pousar, e ali provavelmente ele tenha um carregamento bastante reforçado de combustível para conseguir fazer os voos com autonomia, etc. O quanto há de resistência do próprio presidente em seguir voando com o avião oficial da presidência, até se resolver a situação, ele não quer voar com esse voo, e aí com isso acaba se tendo essa limitação operacional. Porque esses dois KC-30, eles foram comprados recentemente, no governo Bolsonaro, se não me engano, no ano de 2021. O avião oficial da presidência foi comprado em 2005, então estamos falando de um avião aí de 20 anos, digamos, arredondando aqui a conta, o que para as operações desse tipo de avião ainda é um avião numa idade adequada para atuar, não é isso? Claro que
É sempre um desgaste político essa história de compra de avião para o presidente viajar. A gente sabe que é extremamente necessário, porque, veja, a gente viu o que aconteceu agora no México, foi perigoso, claro, disseram que havia segurança, enfim, mas houve uma falha técnica que impossibilitou uma das turbinas e, enfim, todo aquele desgaste, 5 horas sobrevoando um aeroporto. Então, claro que há um perigo aí, de alguma maneira. Esse avião, agora, ele está parado. Por quê? Porque ele vai passar por perícia, né? E também ele precisa ser consertado, ou seja, esse avião ele está fora, né? Ele não vai ser usado tão cedo. Esse mesmo avião, Yuri, que vai passar por perícia e que não vai ser usado agora, o que deu problema, é a 4ª vez que ele dá problema. Então você imagina também, é complicado, né, para o presidente pensar que vai continuar voando nesse avião? Eu tenho medo de avião, eu compraria outro.